Está começando mais um episódio de A Voz da Manutenção. Sejam bem-vindos ao 13º episódio do José Marcos Cash, A Voz da Manutenção, transformando conhecimento técnico em resultado real. E hoje nós temos a honra imensa em receber aqui ele que tem uma longa carreira no mundo da manutenção e vem nos prestigiar hoje com seu conhecimento e nos dar insights valiosos para quem quer fazer melhorias na gestão da sua manutenção aí. Nilson, tudo bem, Nilson? Bom, tudo ótimo. Primeiramente, eu que agradeço, né? Para mim é uma honra estar aqui com você, né? Muito bacana o trabalho que você vem fazendo. A honra é toda nossa, Nilson. Deu uma lustrada aí no cabelo, passou do barbeiro antes de vir pra cá. Hoje já passei o lustramóvel já. Muito bem. Já. Conta pra galera que não conhece você, Nilson, pra galera de casa que vai assistir o podcast e ainda não te conhece, quem é o Nilson, um pouquinho da trajetória do Nilson aí. Bom, eu trabalho um pouquinho, já há um tempinho no ramo de concessionária, né? Comecei com meus 23 anos, né, na Codema de Guarulhos. Né? A princípio eu entrei na área de garantia, como auxiliar, posteriormente como analista. E tive a oportunidade de ir para o corporativo, né, onde eu consegui trabalhar na parte de conectividade, contrato de manutenção, gestão de grandes contas, né, grandes frotistas e agendamento. Aí, posteriormente, eu segui com o CWS, né, consegui pegar um projeto de reestruturação do CWS, que é oficina dentro da garagem do cliente. Você conhece um pouquinho, né? Eu já tava me perguntando aqui junto com o pessoal de casa, que diabos é CWS? O que é CWS? É uma oficina dentro da garagem do cliente? É uma oficina dentro da garagem do cliente, né? Que a gente monta, né, toda a estrutura de uma concessionária dentro da garagem do cliente, para atender o cliente. Que da hora. Então, mecânico, toda a ferramenta, a estrutura da concessionária e... É uma mini concessionária dentro da garagem do cliente. Exatamente. Aí é bom que o cliente não precisa se deslocar. Transitar, deslocar com o carro, gastar combustível, motorista, ele pode resolver o problema ali dentro da garagem. Exatamente. Aí foram 5 anos, até receber uma oportunidade, né, para trabalhar na DAF, na filial de Boituva. E acabei aceitando, né, uma concessionária muito boa, que é a Macponta. Trabalhei 1 ano e 8 meses no pós-venda, como coordenador de pós-venda. Depois de 1 ano e 8 meses, recebi uma oportunidade para assumir a matriz, que fica em Ponta Grossa, Paraná. Fiquei por volta de mais 1 ano. Depois, a Codema me resgatou, né? Voltei para a Codema, fiquei 1 ano e 8 meses na casa de Sorocaba. E atualmente, né, recebi a oportunidade de trabalhar com cliente, né, que é a Transbacine, né, onde eu recebi a oportunidade, e hoje eu atuo na parte de gestão de frota. Transbacine, para a galera de casa que não sabe, é uma transportadora? Uma transportadora em Itu. Ela transporta de qual segmento? É o e-commerce, frigorífico? Qual segmento? Não, segmento de areia. Areia? Areia, né? Segmento de construção civil e agro. Aí e agro também? Açúcar, né? Tem 2 segmentos, Rodocaçamba e ILS. Rodocaçamba e ILS. Muito bem, é Transbacine o nome da transportadora. Muito bem. O que mudou na sua visão de gestão ao sair do pós-venda e agora está trabalhando numa transportadora? Olha, eu sempre tive a curiosidade de saber como que é a vida do outro lado do balcão, né? Atrás do balcão. Quando eu estava na concessionária, eu sempre procurei sentir na pele a dor do cliente, né? Sempre me coloquei no lugar, né? Não tinha horário, qualquer horário que me ligava, eu sempre estava disponível. Mas tinha a curiosidade de saber como que é a vida realmente do outro lado. E a experiência que eu trago é que realmente a gente trabalha no detalhe. Então, quando a gente fala que o caminhão parado é prejuízo... É porque é prejuízo. É porque é prejuízo de verdade. É prejuízo de verdade. Né? A gente está acostumado com uma margem de concessionária, era um pouco melhor, né? Um pouquinho melhor do que a margem do transportador. Então, é no detalhe, né? A gestão do... E na questão do transportador,
o caminhão parado ali, tem uma parcela de financiamento para pagar, tem um Caminhão, motorista carreta, parado, tem um caminhão, motorista, tem a carreta que está parada, é o cliente que tá é o, gritando. é o cliente que está gritando, e a Exatamente. linha do transportador É é pequeno. pequena. A linha de imagem é pequena. Então eu acho que essa percepção muda um pouquinho, né? Muda. Muda, Muda legal. muda. E que aprendizado, mas também você levou aprendizados do pós-venda lá para a gestão da Não, com frota. certeza Você ajuda. levou aprendizado. Que aprendizados do pós-venda você levou para a sua gestão de frota lá agora na transportadora? Então, teve muitas bagagens que eu consegui, né, tanto na Codema tanto na Scania quanto na DAF, que eu tô conseguindo trazer também para a transportadora, né? A gente trabalha, eu trabalhei 2 anos na frente da conectividade, por exemplo, na implantação, né? Logo que a Scania lançou o C300, né, que é o communicator lá do caminhão, eu pude estar ali, né, no lançamento. Então, a telemetria eu tô conseguindo, né, aprofundar bastante lá. Lá Lá na Transmacine. na Transmacine. Tem o Master Driver, né? Eu cuidei de 2 anos de Master Driver dentro da Scania. E agora eu tô com o Master Driver no próprio cliente. Então, assim, a solução que eu levar para cliente, Você está eu tô trazendo para trazendo dentro de para a casa própria agora. empresa. Então, é bacana, assim, você conseguir colocar em prática aquilo que você viveu, né? Teve mais coisas legais além da telemetria, né? É. Da Não, telemetria. tem bastante, porque ali eu cuido da parte da oficina, né? Oficina, estoque, suprimentos, borracharia, então Eu, te- eu toda a tenho, parte de frotas. eu tenho uma impressão de que você consegue também negociar melhor quando você já teve a experiência do lado de cá do pós-venda e agora está na transportadora. É só impressão ou realmente você consegue, por conhecer também o lado de lá, você consegue, ó, isso aqui dá para cobrar menos, isso aqui tá um pouco caro, aqui tá fora da curva. Não, a gente consegue. Consegue, né? Fica melhor porque a gente tem a visão, né? Até quando tava na concessionária, a gente conseguia ajudar o cliente, né? Então, por exemplo, "Poxa, isso aqui, se você comprar uma nova, né, vai trazer benefício. Porém, tem a opção de você reparar, né? A gente acabava auxiliando também o transportador. E por ter um nicho muito grande de cliente, de transportadores, então eu não passo dúvida. Se eu tenho alguma dúvida, pô, ô Marquinho, É, já liguei para você algumas vezes, então tem uma carteira grande aí que a gente consegue extrair. consegue extrair. Você que teve dos dois lados, esse é um tema que sempre surge aqui, Nilson. Você que esteve dos dois lados, do lado do concessionário e também agora do lado do cliente. Plano de manutenção, você contrataria ou não? Não, eu sou a favor. A favor? A gente tem plano de manutenção em todos os caminhões, né? Tem plano de Tem manutenção? plano de manutenção. Até tem a questão de você manter o caminhão na concessionária para ter toda a qualidade, né? O caminhão ele exige, né, atualizações, né? Assim como no celular. Você pega o celular, ele tem atualizações, né, constantemente. O caminhão também ele tem bastante, tem atualização da caixa, tem atualização do motor, atualização de modo constantemente. E nas revisões, né, não é só troca de óleo. Tem toda a questão do cuidado, tem verificação dos itens, tem a questão da passagem do aparelho, do checklist. Então, eu acho válido. Eu vejo valor. Você vê valor. Eu vejo valor. Você vê valor. E quais indicadores essenciais para medir a eficiência da manutenção você usa? A gente tem a questão do histórico de manutenção, né? Que a gente consegue ali não ficar na mão do fornecedor, né? Então é bom a gente sempre ter todo o levantamento da frota. A questão do CPK é essencial, né? Para a gente ter um custo por quilômetro que a gente consiga mensurar marcas, né? Mensurar marcas e mensurar operações, né? E telemetria também, né? Na parte Boa. que a gente consegue. Quanto mais você economiza, por exemplo, a gente tem Scania e a gente tem Volvo. Né? Quanto mais a gente economiza, por exemplo, no plano da Scania, né? Na média, a gente economiza também no preço do contrato, né? Então, são Muito bom, muito são bom. esses. Muito bom. Agora tem um desafio. Quem vem de Cara bonito. concessionária tem um desafio
que é para quem vem de concessionária, para quem vem trabalhar em transportadora, que fica muito transparente, porque quando estamos no concessionário, a gente tem uma visão de que, pô, aquele cara é chato, pô, tá me apertando demais. É, tem. Tem essa visão. Só que quando a gente vai lá, a gente descobre que tem um equilíbrio que se busca na concessionária, não no transportador, que a gente não tem essa noção quando está no concessionário, que é o seguinte. E aí eu já te faço a pergunta: como equilibrar custo de manutenção e disponibilidade de frota? Porque de um lado você tem as peças que são muitas vezes caras, você tem que fazer Uhum. equilibrar o custo ali. E do outro lado você tem uma operação nervosa, geralmente é assim, que Uhum. quer o caminhão rodando, que quer o caminhão operando para que gere receita, para que gere lucro. E você precisa estar no meio aqui para tentar equilibrar esses dois anseios, porque na parte superior ainda tem um diretor te cobrando Uhum. que você não gere tanto custo. Sim. Como equilibrar tudo isso, Nilson? Então, eu sempre coloco na balança o custo do caminhão parado, né? Igual para nossa operação, a gente tem um custo de R$ 2.500 por dia. Então, o caminhão parado em um dia, ele representa R$ 2.500 de custo, tirando o que a gente deixa de faturar, né? Então, eu sempre coloco isso na balança. De repente, eu tenho uma peça disponível que ela me custa R$ 5.000 e eu tenho uma peça mais barata por R$ 3.000 que eu não tenho ela disponível. Então, poxa, compensa eu pegar essa peça, né, por 5.000 e que vai me trazer menos parada por ser, por exemplo, uma peça genuína. Vai prolongar o meu, né, vai melhorar o meu custo de CPK porque eu vou ter uma quilometragem mais alta para trocar. E a gente usa essa... Esse balizador. Exatamente. Esse balizador. Muito bem, muito bem. Mas você sofre pressão da operação para liberar o caminhão? Isso é comum? Não, sofre. Sofre, né? Óbvio que a gente tem, Todo tem logística, tem a nossa pressão mesmo, que é, que é que é própria, interna, né? que Que é é a interna, cobrança que a interna. gente não se conforma com o caminhão parado, né? Eu até brinco que quando eu era da concessionária, às vezes eu brigava mais do que o próprio cliente. Agora você imagina eu como cliente, né? O quanto que a gente, do jeito que a gente veste a camisa, o quanto que a gente não. Aí, mas é bom que você tem esse espírito, né? Esse espírito do cara que vai lá, que briga, que entende a dor do cliente e se coloca no lugar do cliente. Porque Exatamente. isso é importante. É Mas, essencial. mas sabemos que nem todos têm esse espírito. Que Exatamente. estão do... Tem que ter o equilíbrio, né? Eu prezo muito pelo relacionamento. Eu acho que o relacionamento ele é essencial para Uhum. resolver tudo, né? Eu não acho que só existe um lado. Sempre vai ter dois lados. E eu tento sempre trazer o nosso lado do transportador, né, para o campo de vista do fornecedor. Hoje, você está há quanto tempo já do lado do outro lado do balcão, diríamos? Eu- Em sua experiência, quais são os erros mais comuns que transportadoras cometem na gestão de manutenção? Aí você olhando tanto agora do lado de cá, que talvez você tenha uma visão um pouco diferente do que Uhum. você tinha lá no passado, quanto o lado de lá também. Olha, o que eu vejo bastante assim na parte da manutenção é, é se conformar com o resultado atual. Eu falo assim, a gente sempre tem que buscar a melhoria, porque assim, o frete, ele é apertado, né? Ele tem a margem pequena. Então as oportunidades, elas estão na redução do custo, né? Nem sempre você vai conseguir chegar no embarcador e melhorar o preço do frete. Mas se você olhar para dentro de casa, você vai encontrar sempre oportunidade de melhoria. Muito Seja bem. no diesel, seja no pneu, seja em pessoas, sempre Seja na compra de peças, na seja na aquisição compra de peças, seja na compra de peças, numa negociação melhor. numa negociação melhor. O problema é que muitas das vezes a gente incorpora paisagens, né? É, Tinha um gerente que, eu não sei se foi da tua época, mas chegou a ser gerente meu, Júlio Scalise, inclusive está convidado para vir aqui, viu, Júlio? Já fica eu estendido tive aqui o contato. convite, já teve contato, né? Muito bom. Muito bom. O Júlio falava de paisagem incorporada, né? Que a gente muitas das vezes incorpora paisagens e eu diria até comportamentos também, Uhum, porque incorpora aquele hábito de, sempre foi assim, exatamente. A sempre gente, foi a gente assim. brinca bastante que a gente tá trabalhando nesse. Tem uns 3 meses aí que a gente vem trabalhando muito forte na cultura da empresa, né? E a gente fez
uma reunião com todas as lideranças e tem um cortezinho de um vídeo que são 4 macaquinhos e um cacho de banana. Aí toda vez que o macaco sobe na escada para pegar o cacho de banana, cai um jato de água nos macacos. E aí eles começam a bater no que subiu para pegar o caixa de banana. o cacho de banana. Aí depois vai um segundo, sobe, pega a banana e cai um jato d'água neles. E entra num ciclo. E aí eles começaram a tirar esses macaquinhos e substituir por macaquinhos novos. Chega um momento que os 4 macaquinhos, eles são substituídos. E se mantém. Um que vai subir para pegar a banana, ele, sem tomar jato de água, sem nada, ele apanha dos demais. E isso acontece no mundo corporativo, né? As pessoas fazem sem saber o porquê, mas porque sempre foi assim. E deixa, de repente, ali, né, parafraseando, né, de se alimentar por conta do que acontece ao redor, né? Exatamente, do que acontece ao redor. Muito boa essa. Vou procurar o vídeo. Depois te mando. É no. É simples, cara. É Encontra até no antigo. YouTube? Em conta. Encontra no YouTube? A gente usa bastante lá na empresa. Muito bom, viu, Nilson? Muito bom. Muito bom. Você esteve dos dois lados da mesa, certo? Certo. Nem sempre foi fácil a relação entre transportador e concessionário, exatamente porque a percepção e as urgências são diferentes. Exato. Isso sempre foi uma realidade no nosso meio. Quais boas práticas você enxerga que fortalecem essa relação entre transportadora e concessionário? Olha, acho que transparência, né? A gente ter ali uma certa abertura, né, para conseguir falar, né, dos problemas de forma ampla, né? Acho que a gente tem que reconhecer, né, quando a gente é ajudado e a gente falar também quando a gente não tem ali uma certa participação que a gente enxerga como justa, né? E ter esse equilíbrio, né? Entender que não é uma via de uma única, né? Ela acaba sendo uma via de mão dupla. Então, por exemplo, a gente tem bastante relacionamento com a Scania, tem bastante relacionamento com a Volvo, e a gente está sempre indicando, né, a fazer serviço, seja na Volvo, seja na Scania. A gente sempre tenta espalhar, né, para os outros transportadores que vêm até a gente, as boas práticas que a gente faz e o ganho que a gente tem, né, fazendo essa parceria. Tendo essas. Entendendo também um lado do outro, Os né? dois Porque lados. é preciso também entender. E como negociar, Nilson? Dica aí para quem está em casa, como negociar assim, melhores garantias, revisões ou pacote de serviços aí com os concessionários? Acho que a gente tem que ter um bom conhecimento da nossa frota, né? Então, se eu tenho uma frota ali de X veículos e eu tenho um percentual desses veículos apresentando um determinado problema, eu consigo ali de alguma forma, né, demonstrar, né, para a concessionária que a gente precisa de um apoio naquele ponto, né? E acho que o conhecimento da frota, ele ajuda bastante na negociação, sabe? Poxa, eu tive um problema X aqui, um determinado componente com 1 ano e 3 meses. Aí eu tenho mais um caminhão que deu problema com 1 ano e 2 meses. Aí eu tenho outro que deu problema com 1 ano e 4 meses. E aí acaba meio que sendo um ciclo que, se você não tem um determinado controle, você não consegue expor e ter esse auxílio, esse respaldo, né? Por parte Por parte da da concessionária. concessionária. Da concessionária. E quais estratégias uma transportadora pode usar para ter mais voz na relação com fornecedores, tanto concessionária quanto fornecedor de peças e serviços? Um, eu acho que você já falou que tenho tantos caminhões e tal, o volume. Um é o volume, certo? Uhum. Ó, a gente usa bastante a Transbacine, cara. Ela
ela vem crescendo, né? Ela tem apenas 8 anos aí no mercado, mas ela vem se destacando em algumas frentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de pneu, por exemplo, a gente usa, poxa, a melhor ferramenta para controlar pneu, né? Quando a gente fala de manutenção, a gente tem todos os caminhões com todas as soluções, né, Possíveis. possíveis. E quando a gente vai comprar alguma solução ou comprar alguma peça ali que, que precisa ali de uma certa reputação, a gente acaba se colocando à disposição para ser espelho, porque a gente de fato faz a gestão no detalhe, sabe? Então, por exemplo, hoje o caminhão nosso, eu garanto para você que ele faz a melhor média possível. Porque dentro ali da performance, a gente é nota A ali, por exemplo, na parte da telemetria. Na parte de pneu, a gente faz o possível para controlar o mínimo do detalhe, o desgaste por milímetro, em quantos dias eu vou precisar trocar. Então, a gente usa bastante os nossos comparativos para poder mostrar para o mercado a eficiência do produto dele na nossa frota. Então, é uma forma que a gente consegue também ter esse voto aí de confiança do fornecedor, que ele está investindo, porém ele vai ter um retorno, né, mediante ao resultado. Muito bom, muito bom. Isso, agora voltando um pouquinho no tempo. Quando você começou, tem alguém na sua família que já mexe com manutenção? Ou você foi, igual o Johnny falou, o Red de Garantia da Escanteio aqui falou, eu caí de paraquedas Caí nesse de mundo. paraquedas. Caí de paraquedas nesse Cara, mundo também? eu fazia. Nossa, não tem nada a ver assim. O meu pai, ele trabalhou numa empresa chamada Luvidard, né? Que é uma fábrica de. Qual o nome? Luvidard. Luvidard? É, que ela faz fruteira, faz bomboniere, faz copo aí, faz bastante produtos, né? E eu comecei a trabalhar lá também, né? Como eu trabalhei 2 anos, meu pai aposentou, trabalhou 25 anos. E eu sempre gostei de estudar, né? Tipo, eu fiz mecânica de usinagem, fiz técnico de mecatrônica, e comecei a fazer engenharia mecânica. E eu lembro que chegou o Johnny e o Fernandinho Serrada. Ah, Eles eram Johnny da minha Fernando sala. Serrada. E eles chegaram na sala e todo mundo falava: Nossa, ele é da Scania, nossa, olha só, ele é da Scania, me dá uma oportunidade e tal. E eu, como era muito ali, ficava ali só na minha cidade, não saía pra rodovia nem nada, eu não sabia, eu não Eu não sabia, sabia eu não nem o que era sabia o que Scania. era, cara. Tanta ignorância, cara, pra você ter ideia. Quando eu era pequeno no interior, Nilson, no vilarejo onde eu nasci, Scania pra mim era Scania, não era nem Scania. Scania pra mim era todo caminhão grandão. Se fosse grandão, era Scania. Então você vê assim, ó, você vê como a pessoa não conhece nada. Você pega uma empresa tão renovada como a Scania e eu não tinha conhecimento nenhum no segmento. Qual era a cidade do interior que você morava? Eu morava em Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos. Aí eu peguei, eu fazia os trabalhos de faculdade com o Johnny e com o Fernandinho, a gente acabou fazendo amizade. E num certo momento abriu uma vaga para assistente de garantia, né? Que eles precisavam de uma pessoa honesta, né? Para trabalhar com garantia, você sabe que precisa ser Certinho. certinho. E aí eles me fizeram a proposta. Os dois assim na sala, o Johnny vai lembrar. Contrataram No refeitório da no faculdade. refeitório. Fizeram uma proposta pra eu entrar na Codema. E aí eu trabalhava com meu tio, ganhava ali meus R$ 1.000 por mês, trabalhava na serralheria e aceitei. O Johnny é um cara fantástico, O né? Johnny é top. Johnny é um cara fantástico, inclusive teve nesse podcast aqui. Um abraço, Johnny. Um abraço aí, Um abraço, o Fernando Johnny. Serrado também. Fernandinho. Abraço, Fernando Serrado. Johnny, que inclusive será o episódio de estreia aí. A gente tá migrando aí pra TV Caminhoneiro. Também na TV Marquete, TV por assinatura. E o primeiro episódio que será transmitido será o do Johnny, nosso Johnny. O seu certamente em breve estará lá também, Olha que Nilson, legal. na TV Caminhoneiro aí. Muito bom. E aí o Johnny fez esse convite e você aceitou lá ser assistente de Aí eu garantia. aceitei
né, pesquisei, falei, caraca, uma Ficou baita com de uma medo? empresa. Ficou com medo inicialmente? Olha, é bem diferente, É né? bem É diferente, assim, né? o fato de eu vai, dos 16 até os 22 ali, mergulhado na mecânica, era a oportunidade que eu precisava. Porque até então eu não tinha conseguido entrar numa multinacional, não tinha conseguido oportunidade, e para mim foi a porta de entrada. Uma baita empresa, uma baita experiência, e hoje eu tô onde eu tô, né? Primeiramente a Deus, né? A minha família que me apoiou muito, mas a oportunidade que eu tive de entrar na Scania foi Foi um um, um, divisor de um águas. divisor de águas. Foi um divisor de águas. Foi um. Transformou sua carreira. Total. Transformou sua carreira. Muito guisado técnico bom ali também, né? Já. Porque você tem que, Fazer laudo de tem que fazer 100%. o laudo, identificar a causa, o mecânico tem que identificar a falha ali. Exatamente. Qual que é a peça causadora, quais são as consequências, se realmente foi uma falha do produto, se não foi uma falha operacional. Então você consegue, E agregado a isso que você fez engenharia também, correto? sim, Fez técnico de usinagem. técnico de usinagem e técnico de mecatrônica. Então, digamos, profissional completo. Então, aprendendo a cada dia. Aprendendo a cada dia. Depois, isso aí você está na parte teórica. Depois você passou para o lado da gestão, que aí você tem que Sim, lidar com pessoas. E cara. como foi? Foi desafiador, Nilson? Quando você teve que ser, primeiro dia, tem um outro amigo nosso que também assiste, também vai participar desse podcast, Juliano Quintino. Ele tem um livro, escreveu um livro chamado Virei Líder, e agora? É muito Aí bom. eu vou usar, Juliano, me permita, eu vou usar a frase do seu livro aqui pro Nilson. Juliana, abraço. Juliano, um abraço, Juliano Quintino. Nilson, como diria Juliano, virei líder. E agora? Cara, pra mim foi até engraçado porque eu tava na garantia e eu tinha uma pessoa comigo, né? Então era, líder de uma pessoa. E aí eu recebi a oportunidade a princípio para cuidar da gestão de frota da JCA, que é onde eu conheci o Júlio. Um ótimo líder, né? Ótimo. E aí posteriormente eu assumi, né, a área de gestão de, de, de conectividade, né? Contrato de manutenção e Master Driver. Que aí é onde eu tive minha primeira equipe. E foi desafiador porque as pessoas da minha equipe, elas tinham muito mais experiência que eu. Então, assim, eu pegava, por exemplo, eu tinha que liderar 2 Master Driver. Aí era o Cissão. Poxa, o Cissão é o Então, dinossauro da Scania. O Cissão e o Juarez. velho Então, Ju. então você pega assim, poxa, eu ali com 23 anos, né? Na gestão de pessoas que tinham 23 anos de experiência na Codema. Então, assim, era um desafio que para mim ia ser difícil, porque, poxa, nem habilitação eu tenho, como que eu vou ser responsável pelo setor de instruir motorista? Então, foi um desafio muito interessante, né? Mas depois que eu comecei a lidar, né, com o time, cara, eu descobri que eu gosto mais de pessoas do que de mecânica. Eu gosto, olha só, eu gosto mais de pessoas do que de mecânica. É massa, muito bom. E, Nilson, mas chegou o momento ali, tem um momento, principalmente nesse momento de transição, tem uns momentos ali que a gente quer, às vezes, dá vontade até de desistir. Chegou a ter esses momentos, fala, puta. Olha, eu sou uma pessoa bem paciente, cara. Eu sou bem paciente, assim. Até uma frase aqui, ó. Quando pensar em desistir, lembre-se do que lhe fez começar, viu? Pode, pode seguir, Nilson. É uma boa. Eu sou bem paciente, assim, sabe, pra lidar com pessoas. E como foi além de ser uma aprendizagem e a liderança, né, ao mesmo tempo, eu tava aprendendo com eles e sendo o líder deles. Então foi bem interessante, assim, para eu aprender que a humildade é essencial, né, para você crescer. Porque não adianta eu chegar, por exemplo, vou liderar você e não querer entender o que você faz no seu dia a dia, e não saber fazer o que você faz, e não entender das atividades, das demandas. Então, eu me entreguei nesse sentido, né?
E realmente sentei, eu falei assim, nossa, gente, eu vou liderar vocês, é um grande desafio, mas primeiro eu preciso mapear, né, todo o departamento, entender como que faz, para aí eu conseguir ajudar a gente a se desenvolver, né? Em nenhum momento eu cheguei como imposição, né? E sempre como uma pessoa que ia agregar, que ia somar e ia conduzir o time junto para poder chegar num resultado. Então foi Ah, muito fantástico. E até bacana. percebe-se na sua fala essa interpretação sua da liderança participativa, Uhum. da liderança inclusiva. Você fala liderar o time junto. Porque geralmente o líder que se sente autossuficiente, ele usa pronomes pessoais como meu, eu. Não, não dá, né? É, você entende? Você Acho que, entende? acho que o ambiente é essencial, cara, para você ter um bom resultado. Eu acho que a sinergia, né, do time faz total diferença. Mas Nilson, então você destacaria a humildade como a chave essencial para uma boa liderança? Você virou líder, e agora? Então, assim, eu acho que quando você inicia, o essencial é você começar com muita humildade, né? No Boa. sentido de você entender que você precisa evoluir, né? Você tem degraus, né, para você chegar numa uma fase boa assim de liderança, né? Você tem que aprender, né? A humildade eu acho essencial, sim, né? Não só para quem tá começando, né? Só para deixar claro, Eu acho mas que para conseguir extrair o melhor do time, né? Não adianta se você for querer extrair o melhor do seu time de uma forma arrogante, é muito mais difícil do que você conseguir, né, com que eles compram a ideia junto com você. muito bem, muito bem. E como engajar e motivar as pessoas, já que você gosta mais desse lado, Nilson? Como engajar e motivar as pessoas? Olha, é, eu sempre fui a pessoa que puxou junto, sabe? E para mim, você entender do negócio, você entender de pessoas, né? Você tem um slogan da Júlia Simões que fala entender para atender, né? Você entender para a forma de como atingir o resultado e você ter uma parte contribuidora, né? Ali do time, eu acho que faz total diferença para manter o time engajado. E resgatar aquele que está desmotivado. Aquele que. Porque sempre tem aquele. Na Uhum. liderança de pessoas tem aquele que. Eu costumo falar, eu já contei essa metáfora aqui, até me permita contar. Eu lembrei dela agora aqui. É a história dos balões cheios e os balões vazios. Quando se entra na empresa, a gente é um balão cheio. Não cheio assim como eu tô gordo, é diferente. É cheio, gente. Você é de casa, não cheio como eu tô gordo, é diferente. A gente entra cheio, cheio de energia, cheio de motivação, cheio de garra, cheio de querer fazer diferente. A gente quer mudar a cor do estúdio, quer mudar o sonoplasta, quer mudar o editor, quer mudar o microfone, Do editor, não quer editor. mais esse da boy aqui. A gente quer mudar tudo isso. Só que aí começa a vir as ervas daninhas. Ah, aqui sempre foi assim. Ah, meu salário não muda faz 3 anos. Ah, faz 4 anos que eu não cresço. Ah, faz 5 anos que é desse mesmo jeito. Ah, a paisagem está incorporada. E aí se você der ouvido a essas ervas daninhas, o seu balão que está cheio, vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. Olha para mim, você de casa, seria como eu esvaziar tanto a ponto de ficar o Nilson aqui. Seria mais ou menos isso aí. E aí você fica murchinho. E você se torna mais um do rebanho. E como fazer, Nilson? Você que gosta de gestão de pessoas e de liderar pessoas, como pegar aquele que foi infectado pelas ervas daninhas, está lá murchinho no canto, e você chegou, virou líder, e agora, Juliana Quintino, queremos royalties do livro, a gente vai querer nossa parte.
porque a gente tá fazendo propaganda aqui para você. Como resgatar aquilo lá nisso? Então, eu vejo como uma sempre a oportunidade de você ter uma boa conversa, né? Para poder entender, né? As causas ali, os motivos das dores e, e contribuir para que a pessoa saia da situação. Então, eu vou dar um exemplo. Se a pessoa ela tem um escopo desenhado, né? Porque às vezes a pessoa ela tá desmotivada porque ela entrega, porém a empresa não reconhece, mas de repente o que ela entrega não está alinhada com o Com a escopo, com a expectativa. expectativa da Boa. empresa em relação ao que ela está entregando, né? Eu desenho esse escopo, né, para que fique bem claro as responsabilidades, né, para que ela possa ali atingir, né, a expectativa da empresa, porque da mesma forma que a gente estava conversando agora há pouco da via de mão dupla, a empresa ela também é uma via de mão dupla, né? Conforme a gente recebe a empresa cresce, também a empresa vai contribuir. Então é mostrar ao colaborador o caminho para ele conseguir chegar na, no resultado para que a gente consiga de alguma forma mudar o cenário, né? E eu acho isso super interessante, Nilson, o alinhamento das expectativas. Porque 100 vezes zero é zero. Se você coloca intensidade naquilo que não é esperado, a sua intensidade não vai valer. E aí você pode cair no terreno da desmotivação. Exatamente. Fora das ervas daninhas que eu já falei aqui, dos balãozinhos aqui, que tá, sempre foi assim, que é o que a gente conversou, que é a história dos 4 macaquinhos agora que tão bem você Exatamente. colocou, né? Ah, não estamos pegando a banana porque historicamente aqui se pegar a banana é porrada. E esse é o grande desafio. E resgatar. Às vezes o maior resgate não é nem físico, né? Mas emocional. Mostrar alguém que vale a pena acreditar. Vou até falar, às vezes o maior resgate não é nem físico, mas emocional. Mostrar para alguém que ainda vale a pena acreditar. Acreditar na empresa, acreditar no propósito, acreditar no porquê que ela faz aquilo. Exatamente. Por que fazemos o que fazemos e como E como fazemos. fazemos. Por que fazemos o que fazemos e como fazemos. Esse é a grande receita. E transformar pessoas é uma arte, é gratificante. É muito legal quando você pega alguém que tá ali numa posição, que tá ali borocochô, porque nós mesmos temos dia que estamos, até a gente que tá super motivado, engajado, que quer revolucionar e tal, tem dia que também a vida bate na gente, a gente fica um pouco borocochô. Então a gente sabe como é que é se sentir assim. Resgatar alguém que tá o tempo inteiro ali, 1 ano, 2 anos borocochô, eu acho que é uma das coisas mais legais para quem é gestor. É gostoso. É gostoso. Você vê a transformação no semblante da pessoa. Vai ver. Vê mesmo. Vê a transformação no semblante da pessoa. É, Vê alguém que anda corcundinha para baixo, cabeça baixo, resplandecendo. no começo da minha gestão, eu passei por uma situação parecida, né? Em termos de entrega, né? Teve uma pessoa, né, que trabalhava comigo, que no começo eu achava que não ia produzir. E aí eu ficava pensando falei, caramba, mano, tô fazendo de tudo aqui e não tá dando certo. E na época, o meu gestor, o, era o Estevam, né? Ah, Estevam, Lembra? inclusive, Estevam, você está convidado, já fiz esse convite para o Estevam. Estevam, que tem tanto cabelo quanto você. Abraço aí, Estevam, está convidado para vir nesse podcast. Ele já fez o convite. Eu falo quase que semanalmente com o Estevam É também. mesmo? Gente boa Quase que demais, cara. semanalmente. Um abraço aí, Estevam, você que está aí em casa aí. Provavelmente vai assistir esse corte aqui. Um abraço, tenho certeza que o Nilson também manda um abraço para você. Um abraço, Estevam. Então a gente conversou e falou assim, você realmente fez o melhor, cara. E aí eu vi que parei pra refletir e falei assim, ó, será que tá claro, né, pra pessoa liderada o
os entregáveis, né? E aí eu criei um cronograma de entrega e um feedback estruturado. Então, a gente começou a desenhar quais são atividades que tem que fazer na segunda, quais atividades tem que fazer na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Fiz uma planilha de Excel para ir dando ok conforme as demandas. E na sexta-feira, eu fazia o quê? Eu ligava para as áreas que eram clientes nossos internos e perguntava como que estava o nível de satisfação deles em relação às atividades exercidas. E depois passava o feedback para a pessoa. E, cara, foi uma evolução muito bacana, assim. Do Do profissional. profissional que você fala assim, poxa, o problema não era pessoa, o problema era direcionamento, né? O problema não era. Pessoa, era processo, direcionamento. O problema não era pessoa, o problema era direcionamento. E é muito legal porque muitas das vezes as pessoas nem sabem que você fez isso, né? Elas nem imaginam. E o sucesso é isso. O sucesso é construído nos detalhes que ninguém vê. O sucesso é construído nos detalhes que ninguém vê. E transformou a vida desse profissional. Pode ter certeza, mas a absoluta certeza que vai ser um profissional que vai sentar na mesa de um bar daqui a uns anos, que vai lembrar do que você fez, lembrar, pô, isso aqui mudou um pouco a minha trajetória. Isso é muito gratificante. Isso é muito Isso é muito gratificante. gratificante. Isso aqui mudou a minha trajetória. Isso daqui fez a diferença naquele ano na minha vida. Eu estava a ponto de desistir, Uhum. mas isso aqui me fez continuar. Eu estava a ponto de desistir, mas isso aqui me fez continuar. Isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. E com certeza você deve ter mais histórias como essa também aí Sim. ao longo da sua trajetória aí. Hoje, Nilson, eu vou perguntar, e quem inspira o Nilson? Olha, Quem é que você olha e você fala, pô, me inspiro nesse cara aqui? cara, primeiramente a inspiração ela vem de casa, né? Tenho uma esposa maravilhosa. Um beijo. Então, assim, que me apoia em todas as minhas decisões, né? Como eu falei, né? Eu trabalhei 5 anos em Guarulhos, 2 anos em Boituva, 1 ano no Paraná, lá em Ponta Grossa, depois agora em Itu, Agora aí tu, Sorocaba antes, né? Mas o tempo todo, né, com apoio, com entendimento, né? Com entendimento dela pro nosso propósito. isso é super importante. É. E hoje em dia, né, eu tenho líderes que me inspiram, né? Eu tenho hoje a Karina e o Rogério, né, que são meus patrões, Qual o nome? Karina e Rogério. Karine e Rogério. Poxa, é uma história fantástica, né? Que você pega, assim, o Rogério, por exemplo, ele... Aproveita e conta um pouquinho aí pra pessoa de casa. E pra mim também, porque eu também desconheço. É porque, assim, você tá no ramo de concessionária, você é gerente de uma concessionária. Você fala assim, nossa, Nilson saiu de uma concessionária para ir para uma transportadora, né? E aí fica aquelas opiniões, né? Pô, Nilson, o que você vai fazer? Que doideira, você já passou por isso, né? Já. E assim, o que me comprou foi o propósito. E assim, por exemplo, o Rogério, ele era diretor da MS, diretor de marketing da MS, respondia direto para acionista. Então ele estava no nível mais alto da MS é o da laboratório indústria de remédio? farmacêutica. Farmacêutica? Exatamente. Ah, boa. E ele chegou no nível mais alto que ele falou assim, poxa, agora daqui, se eu virar acionista, né, eu consigo crescer, mas eu já cheguei no nível mais alto que eu podia chegar. E se eu abrir um negócio que eu possa trazer toda a minha bagagem de conhecimento para uma coisa que é minha? Que fantástico. E uma característica muito forte da Karine e do Rogério é o inconformismo. Então eles não se conformam com absolutamente nada, né? Eles sempre vão buscar a melhoria, eles sempre vão buscar o resultado. E o que me trouxe, o que acendeu essa chama, esse desejo de ir para o transporte, eu estar perto dessas pessoas, né, que não se conforma realmente com a zona de conforto e que me inspira realmente
a buscar cada vez mais a ser melhor do que ontem, né? Então, são pessoas hoje que me inspiram bastante, né? Durante a minha trajetória, puxa, eu tive tanta liderança, eu tive tantas pessoas que acreditaram em mim, que fez com que eu chegasse onde eu estou hoje, né? Codema me ajudou muito, foi uma escola. Ponto para mim foi uma escola. Então é uma construção, né? São vários bloquinhos que, É, que te inspira, né? são Que me várias. inspira. E quem planta esforço, colhe conquistas. Quem Exatamente. planta esforço, colhe conquistas. E talvez tem pessoas que nos inspiram, que elas nem sabem, muitas das vezes, que nos inspiram. E tem pessoas também que inspiramos, que às vezes a gente nem sabe também que a gente as inspira. Uhum, exatamente. A gente nem sabe que às vezes as inspira. Viu aí o editor, nosso português aqui, ó, alto nível, editor. Nilson. Então, eles fundaram, são um casal, Carine e É um Rogério? casal. É um casal, fundaram a Transbacine, e aí a empresa está crescendo, e agora levou você agora como gestor de manutenção lá, gerente de frotas. Exatamente. Muito bom, muito bom. Nilson, quais qualidades você julga essencial para quem quer construir uma carreira sólida aí no mundo da manutenção? Bom, acredito que a busca de conhecimento, ela é essencial, né? Eu acho que a busca de conhecimento, ela não tem limite, né? Principalmente a geração atual, né? Tem muito acesso, né? À internet, muito acesso a treinamentos, né? Muitas oportunidades que tem hoje. E o conhecimento, ele é essencial para a evolução, né? Para quem está começando, cara, é não cair nesses exemplos que a gente deu, né? De fazer o que o outro faz, né? É a síndrome Não de sei, Gabriela que a gente fala, né? Eu nasci é, assim, eu cresci eu nasci assim, eu assim, vou eu viver cresci assim, vou assim. morrer assim. Então é acreditar, é mirar num propósito e, e seguir e seguir adiante desse propósito sem olhar o parafraseando, né? As pessoas que vão bater toda vez que você atingir uma conquista, né? Porque hoje, né, muitas das coisas que você faz para benefício da empresa e para seu benefício próprio, muitas vezes ele é visto como poxa, olha lá, o Marquinho é puxa saco. E isso, a pessoa que está entrando na empresa, ela vai sofrer bastante. Então, o meu recado é que não, né, não deixe as influências atrapalhar o seu percurso, né? É, mas eu concordo muito com você. Eu não consigo entender, porque é uma coisa que você falou um pouco mais cedo, Nilson. Naturalmente, à medida que a empresa cresce, você fazendo um bom trabalho, você naturalmente vai crescer também. Você Exato. naturalmente vai crescer também. Eu oro pela empresa todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã. Para que eles cresçam. Para que eles cresçam. Porque na medida que eles crescem, eu também vou ir crescendo. Eu As não consigo oportunidades, né? conceber a visão. Eu não consigo conceber a visão de alguém que olha para alguém que está buscando fazer diferente, fazer a diferença. Eu não consigo conceber a visão de quem pensa que aquilo é puxa-saco ou aquilo é outro. Não! Quando a gente faz, eu costumo falar o seguinte: quando nós damos o melhor de nós mesmos, nós estamos, primeiro, sendo justo com quem nos paga. Segundo, honrando a Deus que nos deu tempo de vida. Porque é uma desonra para Deus pegar o seu tempo de vida e ficar num lugar murmurando, reclamando, é, fazendo fofoquinha Uhum. ou bagunçando com a vida, tentando puxar para trás. É uma desonra, porque eu acho que não é essa expectativa que Deus tem da gente, sabe? Uhum. A coisa mais é frustrante. A única vez que eu me senti que eu não fazia parte de determinado ambiente, que eu não me via naquilo ali, eu fui embora.
Eu também não consigo. Eu não consigo. Eu fui embora, Nilson. Porque para mim é uma desonra ficar ali se eu não posso fazer o meu melhor. Tem até uma frase, você está fazendo o seu possível ou fazendo o seu melhor? Você está fazendo o seu possível ou fazendo o seu melhor? Eu entendo que a gente tem que fazer o melhor. Porque quando a gente faz o melhor, a gente não está só honrando o salário que nos pagam. A gente está honrando o tempo de vida que Deus nos deu, que é curto. E tudo que a gente planta, a gente colhe, Marquinhos. Eu vejo assim, não é sobre o meu chefe estar olhando, e sim sobre o que você faz, sobre o que você entrega, sobre o que você comentou sobre entregar o melhor. Não necessariamente quem vai fazer a gente crescer vai ser a pessoa que a gente responde diretamente. Muitas oportunidades, elas vêm através do ambiente que você trabalha, que é o que a gente chama de network, né? Eu acredito muito no networking, porque todas as principais movimentações que eu tive foi através de network. Então, por exemplo, quando eu saí da Scania e fui para a DAF, foi porque uma pessoa que era par comigo, ela olhava o meu trabalho diariamente. E quando apareceu uma oportunidade de liderança, eu falei assim, pô, tem o Nilson. O Nilson entregava o melhor dele, eu tenho certeza que se eu indicar ele aqui, ele vai entregar o melhor, não vou me queimar, e eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho. E aí, eu fui. Eu fui pra DAF, por exemplo. Quando eu voltei pra Scania, né, eu voltei porque eu saí de portas abertas, né? Então, a pessoa ali que me deu a oportunidade, ela já conhecia o meu trabalho. Ela sabia que quando eu trabalhava, eu entregava o meu melhor. Então, eu tenho a visão que tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu não vou plantar melancia e colher abacate. Eu vou colher melancia. Exatamente. Você não planta melancia e colhe abacate. Você É, planta melancias. você vai E colher o que você planta. você vai colher o que você planta. E na vida profissional não é diferente, né? Ouviu aí? Fala pra galera de casa, Wilson. Fala pra galera de casa. Não, na vida profissional não é diferente, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Essa é a Essa lei da semeadura. é a lei da semeadura. Nilson, galera de casa, você até comentou uma parte, a galera de casa deve estar se perguntando quem vai assistir, principalmente a galera do nosso mundo aqui de concessionária. Você que fez a migração, que conselho você daria para um gestor de pós-venda que sonha em migrar para manutenção de frota? Vai sem medo. É legal, assim, eu vejo assim, ô Marquinhos, a questão do desafio é realmente você sair, de certa forma, de uma zona de conforto. Porque a manutenção, ela exige o olhar do macro ao micro o tempo todo, né? Eu tô aqui, eu tenho X caminhões rodando, né? Então, tem bastante oportunidade de crescimento e, e é um segmento que vai valorizar bastante, né? O- um bom profissional, né? Muito bem, muito bem. Primeira, prazer enorme receber você aqui. Prazer imenso receber aqui. Uma conversa muito produtiva, muito saudável, muito inteligente. Foi uma honra enorme recebê-lo aqui. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, mandasse uma mensagem aí para quem quiser mandar um abraço aí para a galera que está em casa aí, deixar suas considerações. Não, eu agradeço muito a oportunidade, né? É uma honra estar aqui com você, né? Eu pude acompanhar aí a evolução do Marquinho. A gente trabalhou junto, né, Marquinho? Começamos praticamente junto no segmento. E é gostoso a gente estar aqui para poder falar de experiências, né? Que nos trouxe, né? Aonde a gente está hoje. E agradecer ao público que nos assiste, né? Que consiga trazer bastante engajamento, né? Para esse trabalho fantástico. Manda E um abraço para a patroa, não esqueça. um abraço. Um abraço para todos da Transvacine, um abraço para todos que nos assistem, né? E Está feliz na Transbacine? tô feliz, cara. Tá Tô feliz? feliz. Isso que importa. E aí, você de casa, como eu sempre digo, é junto dos bons que a gente fica melhor.
É junto dos bons que a gente fica melhor. E hoje eu tava junto de um bom, viu? É Mas, por isso que eu tô aqui, ó. mas bom mesmo, que nem se fala lá no interior Esse de cara é Minas bom. Gerais. Bom mesmo, como se fala no interior de Minas Gerais. Forte abraço, curta, compartilha aí esse 13º episódio aí. Abraço, galera. Boa noite a todos. Abraço, boa noite.